Olá pessoal, voltando aqui com a aula 3 de fração, nós tínhamos visto o que eram frações aparentes, própria e imprópria, e nós vimos também como que nós escrevemos o nome, como que nós fazemos a leitura das frações. Então vou fazer a correção desse exercício que a gente fez na última aula, que é escrever como se lê e depois classificar. Então, essa primeira aqui, ó, 3 com 6 embaixo, nós lemos 3 sextos, certo? E como o numerador é menor que o denominador, ela é uma fração própria. Então, aqui, ó, própria, certo? Aqui, ó, a segunda, 1 sobre 8, nós lemos 1 oitavo. Numerador menor que o denominador é uma fração própria. Quatro e o 12. Nesse caso, a gente vai fazer aquela leitura diferente, que nós vamos escrever 4, 12 avos. É só acrescentar o avos no final. Numerador menor que o denominador, fração própria também. Certo? Aqui, 7 em cima, 5 embaixo. 7 quintos. Nesse caso, o numerador é maior que o denominador. Então, ela é uma fração imprópria. Tudo bem? Aqui, 6 em cima, 4 embaixo. Escreveremos 6 quartos. Como o número de cima é maior que o número de baixo, ela também é uma fração imprópria. Vamos aqui agora, ó. 8 sobre 2. 8 sobre 2, a gente pode escrever 8 meios. Mas se você perceber, o 8 ele é um múltiplo de 2. Eu posso fazer 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Então, eu poderia escrever 8 meios, ou eu poderia escrever a resposta dessa divisão. Lembra, toda fração ela é uma divisão. Se a minha fração aqui eu consigo dividir, eu poderia, em vez de escrever 8 meios, escrever 4. Também estaria. Então, 8 meios ou 4. E lembra, quando o numerador é um múltiplo do denominador, ela é uma fração aparente. As frações aparentes, elas vão ser sempre essas que dão resultado inteiro. Olha aqui, ó, 15 terços. Porém, eu poderia escrever a resposta da divisão, ó, 15 dividido por 3 dá 5. Como nós temos aqui que o 15 é múltiplo de 3, é uma fração aparente. 4 quartos. Olha esse caso aqui. 4 quartos. Porém, o 4 é um múltiplo de 4. Dá para dividir 4 por 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, eu poderia escrever 4 quartos ou apenas o número 1. Nesse caso, nós temos também uma fração aparente. 2 sétimos. 2 sétimos. Nesse caso, numerador menor que o denominador é uma fração própria. E o último, 15 48 avos. Numerador menor que o denominador é uma fração própria. Certo? Então, essa é a correção dos exercícios da última aula.
Agora nós vamos para uma aula diferente, que nós vamos falar de fração equivalente. O que é uma fração equivalente? Equivalente significa ter o mesmo valor, ou o mesmo significado. Então, nós temos aqui, ó, fração equivalente. Se eu perguntasse para vocês o seguinte, quem é maior? A fração 1/2 ou a fração 2/4? Quem vocês acham que é maior? Bom, se você olhar diretamente aqui, você pode cair na besteira de falar que o 2/4 é maior. Por que eu falo é cair na besteira? Porque isso daqui engana um pouco. Nós vemos o valor aqui ser maior, e aí a gente acaba confundindo achando que essa fração é maior. Mas eu vou fazer aqui um desenho para exemplificar para vocês o que realmente está acontecendo. Imagina o seguinte, que eu tenho aqui 2 pizzas, certo? Essa daqui eu dividi na metade, então 1/2. Então eu vou dividir ela na metade aqui, ó. E eu peguei metade dessa pizza aqui, ó. A outra, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei uma pizza de mesmo tamanho e dividi ela em 4 partes, ó. Dividi em 4 partes. E eu vou pegar quantas? 2. Então, eu vou pegar aqui, ó. 1, 2. Olha o que acontece. Essa pizza eu peguei metade. Essa pizza eu peguei 2/4. Dá para afirmar quem que é maior, 2/4 ou 1/2? Nenhum dos dois é maior. Os dois têm a mesma quantidade. Estão representados por números diferentes. Porém, a quantidade é a mesma. Se eu pegar essa outra pizza aqui e dividir em 4 partes, ó o que acontece. Eu tenho a mesma divisão. Então, esse 1/2 aqui, esse 1/2, eu posso escrever ele como sendo 2/4 também. Isso é chamado fração equivalente. Fração equivalente é quando nós temos a mesma quantidade, só que com fração de números diferentes. Tudo bem? Então, mas como que eu vou achar frações equivalentes a outras frações? Por exemplo, eu quero uma fração equivalente a 3/5. Só que eu quero uma fração equivalente a essa com números maiores. Então, para você fazer qualquer fração equivalente, você vai pegar e vai escolher quantas vezes você quer que seja maior. Vamos supor que eu quero uma fração equivalente que seja 2 vezes maior que esses números daqui. Então, para eu fazer essa representação, eu vou pegar aqui, ó, e vou multiplicar o número de cima, o numerador, por 2, e o denominador também vou multiplicar por 2. Quando eu faço essa multiplicação, eu não altero a equivalência dessa fração. Então, 3 vezes 2 dá 6, e 5 vezes 2 dá 10. Então, eu escrevi uma fração com números maiores do que a fração anterior, só que representa a mesma coisa. Então, se eu pegasse o exemplo daqui, da pizza, e olha só, se eu multiplicasse 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. Tá vendo que dá a mesma fração? E representa o mesmo desenho? A mesma coisa acontece aqui. Eu teria um desenho de 5 partes, que eu peguei 3. Quando eu multiplico em cima e embaixo por 2, é como se eu tivesse pegado 6 partes desse meu desenho, só que se ele tivesse dividido em 10. Eu vou fazer o exemplo aqui com o desenho. Ó. Imagina aqui que seja um retângulo, que eu vou dividir em 5 partes. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como o desenho não está muito proporcional, não vai aparentar estar igual. Mas imagina que isso aqui fosse dividido certinho. E eu pegasse 3 partes. Então eu ia pegar aqui, ó. 1, 2, 3. Então esse desenho é dessa fração, representa a mesma coisa. Agora, se eu fosse fazer o desenho dessa fração partindo do mesmo desenho, olha só como que ficava. Ó. Eu tenho aqui o meu retângulo.
que inicialmente ele estava dividido em 5 partes, certo? Igualzinho. E eu tinha pego 3. 1, 2, 3. Só que o que foi que eu fiz? Eu multipliquei tanto em cima quanto embaixo por 2. Então eu peguei as partes que a gente retirou desse desenho, que eram 3, e multipliquei por 2, e vou pegar 6. Então eu vou ter que pintar 6 quadradinhos? Não, porque aqui embaixo eu também multipliquei por 2. Então meu desenho ele vai ser dividido em 10 quadradinhos. Olha só como é que ficou. Eu peguei mais partes, só que eu peguei partes menores, que se eu juntar, dá a mesma coisa que as partes maiores. Então, isso é chamado de fração equivalente. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui 3 frações para vocês estarem encontrando a fração equivalente 2 vezes maior. Essa daqui, ó, 2/3. Eu quero que vocês façam ela 2 vezes maior. Então, essa daqui você vai multiplicar por 2, em cima e embaixo. Você vai fazer uma outra que vai ser 4/5. Essa também vai ser por 2. E a última que eu quero que vocês façam é essa daqui, ó. 1/3. Só que eu quero que vocês façam ela com 3 vezes o valor dela. Uma fração equivalente 3 vezes maior. Então, vocês vão fazer a fração equivalente e também vão fazer um desenho para representar. Tudo bem? Na próxima aula eu vou estar corrigindo.